Olá, começa agora o programa Contraplano, que leva cultura e arte para dentro da sua casa. Hoje a conversa é com a escritora Ludmila Saharovski, que vai nos falar sobre as suas obras e sua trajetória. Oi, Ludmila, tudo bem? Tudo bem. Como que você descobriu-se escritora? Deixa eu dizer bom dia ou boa tarde para todos que estão nos assistindo, para os amigos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o prazer é nosso. Tão ilustre visita. Imagina. Então, como que você descobriu-se escritora? Eu sempre escrevi. Quando nós viemos para o Brasil, para eu aprender o português, a minha avó, que não falava o idioma de forma alguma, os pais trabalhavam, eu ficava com os avós. Ela me ditava os textos em russo e eu tinha que escrever em português e depois do português traduzir novamente para o russo, para ela saber se eu estava realmente escrevendo em português e aprendendo o idioma. E como eu fui sempre uma criança muito solitária, por conta de não falar o idioma, eu conversava comigo mesmo através dos textos. Eu já disse várias vezes e repito que eu acho que a escrita, ela me salvou. Era como um diário para você ali, um modo de você Eu exteriorizar fiz de alguma diário, maneira. eu escrevi cartas, eu escrevi contos infantis. Uma pena que a gente não achava aquilo tão natural que eu não guardei nada dessa época. Mas eu tenho até curiosidade de saber se eu já tinha algum talento ou não. Sim. E você veio da Áustria, né? Eu vim da E Áustria. você escrevia cartas para alguém ou eram não cartas para você guardar Eu escrevia mesmo? cartas para os meus amigos, porque eu não conseguia me comunicar com eles, então, embora eu não enviasse para eles, eu escrevia e assim eu me satisfazia, achando que eu estava me comunicando com alguém, mas que não somente eu. Sim. E você descobriu a escrita assim, mas você acha que você tem um dom, um talento? Você acha que existe dom, um talento, ou as aptidões elas vão sendo desenvolvidas com o decorrer dos anos, da técnica ou não? Eu acho que existe o dom, mas você tem que aperfeiçoá-lo. Eu acho que foi Einstein que falou que a escrita é 99%, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então eu acho que realmente você tem uma aptidão, mas você tem que saber perfeitamente o idioma, saber como se expressar, e isso implica em muito aprendizado. Saber, né, a concordância direitinho, né, o português. E o seu repertório, a sua história é muito interessante, como você mesma falou, você veio da Áustria, né? O seu repertório também ajuda você a ter histórias interessantes para passar também, né, para as pessoas. Com certeza. As minhas crônicas, por exemplo, eu recebia muito mais recados de leitores quando eu falava da minha própria experiência de vida, quando eu falava das minhas histórias de infância, das histórias que eu passei com meu avô. Sempre o pessoal falava para mim, eu adorei tanto que eu até recortei e guardei. E quando eu já escrevia mais sobre o dia a dia, sobre as coisas corriqueiras, cotidianas, já não tinha mais tanta repercussão, vamos dizer. As pessoas são mais curiosas, né? E é uma maneira sua também de deixar sua marca no Brasil, né? Essa sua contribuição para a literatura, indiretamente, é a sua maneira? Com certeza, né? Diz que a gente tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Eu estou quites. Já com plantou meu destino. a árvore também? Já plantei a árvore, já tive filhos, já escrevi livros. Ai, que bom. Então você já contribuiu bastante aqui pra gente no Brasil. Obrigada. Imagina. E você sabe me dizer mais ou menos quantas obras você tem publicadas? Eu tenho, deixa eu fazer os cálculos aqui, eu acho que eu tenho 8 livros, entre coletâneas, das quais eu participei, e livro solo. Livro solo eu tenho 4, e acho que eu tenho umas 5 coletâneas. E qual foi a sua última obra publicada, seu livro solo? O último foi sobre a história de Jacareí, Jacareí, Tempo e Memória. Ai, que bacana. E como foi a resposta do público? Bom, no dia do lançamento, a edição foi de 1000 exemplares, no dia do lançamento saíram 580 livros.
e ele se esgotou em 3 meses. Então eu acho que a resposta foi bem positiva. Se bem que esse livro ele foi patrocinado pela LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, e ele não foi vendido, ele foi distribuído. E você ganhar livro é um outro contexto do que ir e comprar. Eu acho que os livros no Brasil são muito caros. Sim, sim. E você acha que, já que você tocou nesse assunto, como que você acha que deveria ser mais incentivada a literatura aqui no Brasil, a leitura? Você sabe que eu fico tão triste quando eu vejo a quantidade a não existência de leitores no Brasil. Eu não entendo por que isso. Eu acho que é uma situação até de cultura, porque os europeus, você nasce, a primeira coisa que você ganha é um livro de histórias. E esse livro de histórias passa a te acompanhar durante todo o teu percurso. As mães leem as histórias para você, os avós contam histórias. Você passa a viver no encantamento da literatura desde muito cedo. E aqui no Brasil, pela força até das circunstâncias, os pais têm que trabalhar, os avós também trabalham, a televisão também veio para facilitar muito mais essa contextualização de contar histórias. Eu acho que se você não cria esse hábito desde cedo, não é na idade adulta que você vai se obrigar a ler alguma coisa. E você acha que o valor... Desculpa. E os livros também, que são, por exemplo, dados para você ler para o vestibular, às vezes não são obras tão interessantes, né? Não são obras assim com as quais o leitor se identifica. Eu vejo isso pelos meus filhos, pelos meus netos. Aquele livro chato. Então, e sempre os mesmos livros, sempre né? os mesmos livros. É uma pena. Que não contextualizam mais, geralmente, com o que a gente está vivendo hoje, Exatamente. Né? E você tem um público fiel, seu, que sempre acompanha as suas crônicas, os seus livros, que falam com você de alguma maneira, que vem te procurar? Eu tenho. Eu sou muito feliz com os leitores que eu fui adquirindo no decorrer dessa minha trajetória literária. Quando você escreve e publica no jornal, você tem uma visibilidade muito grande, as pessoas gostam de ler crônicas. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu abro o jornal e vou ver antes de ler as notícias trágicas, eu vou aquietar o meu espírito, vou sempre no segundo caderno ver as crônicas, ver as referências a filmes, ao que está acontecendo na área da cultura. E eu até hoje, às vezes eu estou no shopping tomando um sorvete, vem alguém e diz: você não é Ludmila, eu sou sua fã. Quando eu comecei também a escrever no blog, eu fiquei assustada com a repercussão que os meus escritos têm provocado. As pessoas me escrevem, interagem. E agora com o Face também, mais ainda, se publica textos mais curtos, aí você vai ver lá os likes, as curtidas. Puxa, 150, 200 pessoas em pouco tempo. Isso me deixa muito feliz. E é interessante que no seu blog, assim, as pessoas vão atrás de você pelo seu nome, né? Não tem divulgação. Não tem, não tem. Conhecem a sua história e, por curiosidade, vão procurar e acham o seu blog. Eu divulgo bastante as coisas que eu escrevo no blog, eu divulgo no Face, que para mim é uma ferramenta fantástica de divulgação. E você acha que as redes sociais, elas vieram, assim, para contribuir para os escritores, assim, para ter mesmo essa proximidade com o público? Com certeza. Eu não digo os grandes escritores que já têm o seu lugar assegurado nesse panteão, não é, de escritores nacionais e internacionais. Mas para nós do interior, a gente só é conhecida aqui na nossa região. Então, inclusive as próprias editoras, elas têm pouco interesse em nos publicar, porque a gente não tem, assim, um nome muito vendável. E aí eles interessam, obviamente, né, eles investem e querem lucro com a tua escrita. Então é difícil tanto para o escritor quanto para o editor, porque o escritor vai receber o quê? 10% do valor de capa. Então, um livro de R$40, você vai receber R$4. Acaba não compensando, é mais por ser gratificante de publicar mesmo, né? E para o editor também, que você sabe que um livro, a edição é a parte mais cara, não é? Da obra em si.
para ele também, ele vai investir, sei lá, 40 mil, 50 mil para ter o retorno quando? A gente entende isso e lamenta muito. Então, as redes sociais, a internet, eu acredito que ela veio abrir esse campo, porque inclusive hoje você vê quantas pessoas escrevem. Assim, tem coisas muito, muito boas que você lê e que você não teria contato com o escritor não fosse dessa maneira. Tem muitos novos escritores chegando também, né, pela internet, né? Um novo público também está sendo alcançado com outras linguagens. Até mesmo esses youtubers estão escrevendo livros assim, não é o tipo de literatura tradicional, mas também agrada aos jovens de alguma maneira, incentiva a leitura. Para onde se caminha, não é? Para onde se caminha. Para mim ainda é muito difícil. Quando eu gosto muito de um livro, eu quero tê-lo em mãos, eu quero sentir o cheiro, eu quero folhear as páginas, eu quero anotar. Para mim é difícil a relação com a tela. Eu preciso ainda pegar o papel na mão para fazer as minhas anotações. E os seus textos, pelo que eu estava vendo sobre o seu livro Tempo Submerso, eles são muito ricos em detalhes, né? Tem até um trecho aqui que eu salvei, que é: o vento intermitente e úmido me fustiga. É verão, mas a temperatura de 8 graus obriga-me a enterrar a cabeça no gorro de lã grossa e a proteger o rosto com capuz sobretudo, enquanto observo o pôr do sol naquela madrugada clara sob o círculo polar ártico. Então, os seus textos, eles têm esse poder de transportar a pessoa para outra realidade, né? É intencional isso, de você gostar de fazer a pessoa se sentir no local? É intencional, porque eu quero que o meu leitor, ele tenha a sensação que eu estou tendo, ou que eu tive naquele momento. Então, como que você vai descrever? Você vai ser, estou no navio e está fazendo frio. Fica uma coisa muito superficial, talvez. E você gosta de ler livros assim também, que te levem para uma outra realidade? Gosto. E você tem um livro preferido? Os meus livros preferidos são da Clarice Lispector, que foi assim a escritora pela qual eu me apaixonei desde que meus olhos pousaram na livraria num livro chamado Água Viva, e eu não consegui chegar em casa sem abri-lo e sem sentar e ler. Eu gosto demais do estilo com o qual ela escreve. Osman Lins também eu gosto muito. Eles são suas referências? São, entre muitas outras, mas a Clarice realmente, no encontro que eu tive com ela, que até eu relato numa crônica, eu falei para ela que eu gostaria de escrever como ela. E ela me falou que se eu escrevesse como ela, eu chegaria a lugar algum, que eu tinha que procurar a forma de escrever que fosse a minha marca registrada, que fosse como a minha alma sente e interpreta o mundo que me cerca. Interessante. Como é que foi esse encontro de vocês duas? Nós íamos passar as férias sempre no Rio de Janeiro. E eu saía com as crianças, passava na livraria, ia comprar sorvete e aí eu sentava numa praça e lia. E foi assim, eu estava lendo esse livro, justamente o Água Viva, e tinha uma senhora, não tinha referência visual da Clarice, era o primeiro livro dela que eu comprava e lia, até por indicação do próprio rapaz da livraria, falou, você gosta de escritores brasileiros, leve essa, que é uma escritora muito contemporânea, que escreve muito bem. E eu lendo lá o livro, ela estava sentada, eu estava no banco aqui, ela estava no banco do lado, ela me perguntou, está gostando da leitura? Eu falei, eu estou adorando. Ela falou, o que você gosta? Eu falei, eu gosto do tipo de palavras que essa escritora usa, porque as palavras para mim, eu sempre busquei a palavra atrás da palavra. Eu não repito as mesmas palavras no texto, eu sempre procuro sinônimos, eu sempre procuro expressar as minhas ideias com palavras inusitadas, que descrevam mais o que eu sinto. Às vezes, para eu escrever uma frase, eu
escrevo, reescrevo 40 minutos, 45, vou dormir, volto lá, não gostei. É uma relação minha com as palavras, com o sentido das palavras. E eu falei para ela, eu falei, essa escritora, ela usa umas palavras tão diferentes. Eu queria escrever, eu falei, eu sou cronista também, eu estava começando a escrever nos jornais, imagine, eu cronista falando com a Clarice, uma escritora já consagrada, não é? Falei, você escreve? Ela começou a perguntar, não é? E aí, o que você escreve, sobre o que você escreve? Mas isso também muito rápido. E eu falei, mas eu vou voltar para casa, vou ler esse livro e vou tentar escrever como essa escritora. Aí ela se apresentou, falou, eu escrevi esse livro. Eu fiquei... Que emoção. eu me senti tão ridícula dizer para ela que eu também escrevia, sabe? Mas aquilo me serviu, assim, de lição para o resto da minha vida, porque as pessoas dizem que eu tenho um estilo diferenciado de escrita, e eu sempre procurei, sempre estou nessa busca, sempre. Eu não gosto de escrever uma frase que seja corriqueira usual, mesmo nas crônicas. Tanto que a minha editora, que está revendo agora os meus textos, ela diz assim, você escreve de uma forma poética, até nas crônicas. E eu acho que eu escrevo mesmo, eu busco isso. Eu fico muito feliz quando as pessoas reconhecem isso. Sim, olha que grande contribuição, né? Um encontro de talvez 5 minutos, né? Te ajudou, né, a construir toda a sua trajetória, né? Eu agradeço muito a Clarice, sempre lembro dela com muito carinho. Voltei no banco, voltei no jardim, voltei naquele bairro e nunca mais eu consegui encontrá-la. Nossa, que bacana. Então vamos para um rápido intervalo, depois eu quero saber um pouco mais sobre os seus estilos, porque você também escreve peça de teatro, eu quero saber mais sobre a sua trajetória. E vocês não saiam daí que já voltamos com mais Contraplano para vocês.